E aí, doutor, e aí, doutora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao que eu acredito que seja o seu primeiro vídeo aqui na mentoria. Então, já quero começar lhe parabenizando por ter chegado até aqui, por ter buscado conhecer mais sobre a plataforma da M e lhe tranquilizando também, lhe tranquilizar aqui para dizer que você está realmente no caminho certo, ou pelo menos, né, em vias de entrar no caminho certo. Você está vendo esse vídeo, você deve estar querendo saber mais sobre a M e eu garanto, aperta aqui sua mão com muita segurança para te falar que você não vai encontrar solução melhor para a sua preparação agora, um ambiente melhor para a sua preparação. Eu não quero nem usar a palavra cursinho para dizer que a gente tem um cursinho melhor, porque eu acredito, e você vai perceber isso, que a gente vai muito além do cursinho, embora sim também tenha o cursinho aqui dentro. Estou nesse vídeo para te apresentar a AM, te mostrar o que a gente tem, mas antes eu preciso também me apresentar, acho que isso é muito importante, saber com quem é que você está falando nesse vídeo. Eu sou Pedro Gesteira, CEO e fundador da mentoria. Esse nome CEO aí a gente usa porque é o padrão, né? Mas enfim, eu sou o diretor que está trabalhando, fazendo de tudo, construindo, sempre dentro do dia a dia, tudo que a gente faz dentro da mentoria, para lhe entregar a melhor experiência. Por que eu comecei a mentoria? Né? Por que eu fundei a mentoria? O que é que eu tenho de mais? Lá atrás, em 2017, eu fiz meu primeiro e único, graças a Deus, e último ano de cursinho e fui aprovado para medicina no UFRN, também para o UFCG, também para o UFB, essas faculdades aqui da região. Estava no meu primeiro ano de cursinho, morava, enfim, estou nessa transição, mas sou de Natal, eu queria ficar no UFRN, então pronto. Ali, graças a Deus, alcancei meu objetivo. Mas quem olha e vê esse resumo, acha que eu estava ali focadão desde sempre estudando para ser médico. E não, muito pelo contrário. Até o meu terceiro ano, eu não era um cara nada aplicado. Tentei fazer de tudo para ser aprovado no terceiro ano, realmente dando todo o gás possível para isso, abdicando de tudo mais um pouco naquele meu ano. E cheguei muito longe do resultado. Fui para o meu primeiro ano de cursinho. E logo no começo do ano do cursinho, primeiro simulado geral do cursinho, em março. Primeira semana de março. Teve ali janeiro, fevereiro, final de janeiro, né? Fevereiro, março, simulado geral. Eu super empolgado, confiante, achando que ia ser um dos cabeças, porque eu estava com a matéria em dia, estava sempre nas monitorias, tirava todas as minhas dúvidas, e porque não, vai ser esse ano. Saiu o ranking, fiquei na posição 80 só do cursinho isolado que eu fazia em Natal, que era um dos grandes cursinhos. Natal tem alguns cursinhos bons, já tinha pelo menos uns 4 ou 5 naquele ano, lá em 2017. Dentro do meu cursinho não era nem uns 50 primeiros, só que o UFRN só tem 50 vagas para ampla concorrência. Ou seja, exatamente, não ia dar certo. Então, ali naquele momento, eu percebi que eu precisaria realmente mudar a forma como eu me preparava, e foi quando eu dei início a uma trajetória que, depois de me levar à aprovação, me trouxe o insight que valeria muito a pena iniciar a mentoria. E foi assim que a mentoria surgiu. Eu já dava muita aula particular, realmente queria gerar essa independência financeira, eu gostava muito de trabalhar, de ensinar, sempre fui muito ativo, e quando eu passei, fiz o ano em 2017, já comecei a dar muita aula particular, então a mentoria surgiu de maneira muito natural nesse processo. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Dava muita aula particular, estava sem tempo já, realmente, assim, com dificuldade de dar conta da rotina do curso, da faculdade, e apaixonado por dar aula, querendo muito continuar dando cada vez mais aula. Não, as aulas particulares têm que se tornar algo em grupo. Foi aí que surgiu o embrião da mentoria, lá no longínquo 2019. Eu brinco com isso realmente em 2018 nas aulas particulares, meio que sem perceber ali, mas de fato se concretizou, ganhou o nome e ganhou um espaço, né, se tornou realmente uma empresa e não só eu dando aula particular, em 2019, presencialmente. Ali foi o embrião e a gente foi trabalhando, foi executando, criando, melhorando, escutando também quem já era nosso aluno lá naquele ano para construir o que a AIM é hoje. Engraçado que lá em 2019 a gente terminou o ano com 25 alunos presenciais, né, aprendendo junto com a metodologia que eu vou lhe apresentar aqui já já, e com tudo que a gente tem hoje, que naquele tempo era um pouco mais enxuto. Mas a gente foi, né, a partir desses 25 alunos, realmente plantando, colhendo, crescendo cada vez mais. Se você chegou até aqui agora, você deve ter visto o Instagram lá com seus 40 mil seguidores, deve ter conhecido algum ou alguns dos mais de 1.500 alunos que fecharam o ano 2022 com a gente dentro da plataforma, e também pode ser conheça algumas das centenas já aprovadas em medicina que a gente já tem. Então, seja muito bem-vindo. Eu acredito que sim, você vai ter uma experiência maravilhosa, se tornando, deixando de ser um AIMer, né? Quem nos segue no Instagram, se tornando um outlier, tendo uma evolução fora da curva, que é quem entra para a nossa plataforma. Mas eu já te adianto, entrar para a AM é realmente uma decisão de outlier. Alguém que está diferente, alguém que está saindo da manada. Talvez você tenha feito até aqui agora, né, uma preparação de manada por muitos anos, e daqui em diante, meu amigo, esqueça, doutor e doutora, é hora de você sair da manada e ter de fato uma evolução fora da curva. Então, vamos que vamos, vou compartilhar aqui a tela da plataforma. Esse vídeo é um vídeo sem corte, um vídeo sem edição, um vídeo bem prático, bem bate-papo realmente, para a gente tirar qualquer dúvida que você ainda tenha sobre o que a gente tem aqui dentro. Estou lá na área do login, deixa eu dar um F5 aqui para
pegar realmente a experiência do zero para vocês. Opa, carregando, carregou, show. Não saiu o sonzinho, mas Samila já aparece aqui, Mila ou qualquer outra pessoa que esteja, né, fazendo esse trabalho. A gente tem um time bem robusto na parte de experiência do usuário, a gente chama de CX, Customer Experience, e Mila já apareceu aqui para tirar qualquer dúvida. Vai ser sempre assim durante a sua jornada aqui dentro. Esse contato individualizado, humanizado, sempre muito presente. Beleza, ó, saiu o sonzinho agora. Entramos na plataforma. Antes de seguir aqui para a plataforma, eu pensei, cara, por que não chamar essas duas lendas aqui, os verdadeiros responsáveis pelo dia a dia da nossa plataforma? Afinal, eu não sou professor, eu passei para a medicina, montei a metodologia da mentoria, mas rapidamente, quando eu vi que fazia sentido botar isso para frente, fui buscar pessoas melhores do que eu e com muita experiência na área para assumir. E a gente tem aqui hoje, agora no vídeo comigo, Daniel e Rodolfo, que desde 2020 compõem aqui o time da mentoria, professores com uma bagagem muito boa de sala de aula e mais do que isso até que eles vão falar para vocês. E hoje, né, estão aqui na plataforma como diretores de conteúdo, são sócios cofundadores junto comigo e compõem o time aí de direção, o time que levantou a mentoria lá de 2019, eles chegaram em 2020 para cá. Vou passar a bola para eles, eles vão se apresentar, depois a gente vai na plataforma, eles vão mostrar tudo que eles construíram para o nosso cursinho, para o nosso sistema de ensino, os nossos simulados, resoluções, todos os materiais, as nossas aulas, e depois eu amarro tudo isso, mostrando como é a experiência do nosso mentor e da sua experiência, unindo tudo isso. Adoro falar que a logo da mentoria tem esse intuito, né? Se você olhar para ela, você vai perceber aí que é um conjunto com uma grande interseção. Aluno, plataforma e mentor, tá? Isso é a mentoria. Então, vai lá, Dandan, por ordem alfabética, você primeiro. Conta um pouquinho da sua história aí para a galera. Show, Pedrão. Galera, me chamo Daniel, sou professor de física aqui da plataforma da mentoria, sou mentor, cofundador aqui também da AM. E, cara, eu gosto sempre de falar que todo mundo que está aqui na mentoria tem uma trajetória muito parecida, tá? Principalmente por ter um dia desejado ou ter cursado justamente o curso de medicina. Isso, com certeza, é um diferencial muito grande aqui da plataforma, porque a gente se coloca na posição que vocês estão hoje. Por quê? Porque a gente já passou por isso. Então, isso faz toda a diferença, seja na construção das aulas, na produção dos materiais, nas resoluções, nas dúvidas que vocês têm. Então, isso aí tudo faz total diferença na preparação de vocês. Imagina, então quer dizer que você já se preparou para a medicina? Já. A gente tive essa fase assim na minha vida. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para a gente resumir antes da gente entrar lá na plataforma. Olha só, eu me formei ali em 2014 no ensino médio. O que é que aconteceu? Passei direto para a faculdade de engenharia especificamente, porque eu era taxado como sendo um aluno bom em matemática na minha escola. Então, se eu sou um aluno bom em matemática, automaticamente ali os professores vão falar: esse cara vai ser engenheiro no futuro. Mas, cara, não era isso a minha vocação. A minha vocação era justamente ciências, não era necessariamente engenharia. Eu só fui descobrir isso depois que eu comecei justamente a aprofundar em algumas matérias específicas na faculdade e eu percebi que química, física, até a biologia me fascinava mais do que os próprios cálculos sem muita aplicação. Se você for pagar álgebra linear na faculdade, cálculo 2, tipo, muito aprofundado, talvez você perceba que não é aquilo tudo que você tanto viu no ensino médio e gostava da matemática. Claro que tem muitas pessoas que são apaixonadas, né, mas o meu coração aqui bate muito mais forte com a ciência. O que é que aconteceu? Terminei meu curso de engenharia na primeira etapa, que o curso aqui na UFRN são 2 etapas, tá? CT e engenharia de petróleo. O que é que aconteceu? Finalizei a primeira parte do curso e percebi que não havia justamente um mercado de trabalho muito bacana para a minha área. Aí eu fiquei um pouco frustrado, Pedro e Rodolfo. O que é que eu fui pensar? Pô, eu não posso mais ficar em nenhum outro ambiente que eu não vá ter justamente uma necessidade pelo profissional, né? Então eu pensei, pô, por que não medicina, né? Eu gosto tanto de ciência, me descobri aqui, então eu mergulhei nos cursinhos, fui justamente começar a minha preparação. Só que, tipo, o meu conhecimento, né, de faculdade me deu também uma boa direção de como estudar. Mas, claro, o estudo para a faculdade é bem diferente para a parte do Enem. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu trago muito aqui para a mentoria, é a parte do estudo ativo. Como assim? O professor, lá na faculdade, infelizmente, a maioria dos casos é assim, eles vão passar um direcionamento teórico na aula, mas depois, cara, você vai se virar. Então, o meu diferencial na faculdade, para tirar boas notas, assim, no primeiro período do curso, foi justamente fazer muitas questões. Então, eu buscava justamente os livros que tinham muitas questões e eu trouxe justamente isso para o cursinho, esse hábito, né, de estudar sozinho. E muitas das vezes eu estava saindo da sala de aula porque
não fazia sentido, eu já sabia aquela parte ali daquela matemática, ou então aquela da física, então eu buscava justamente sair. Eu até tive uma ideia com um dos donos do cursinho presencial que eu fazia aqui em Natal, que inclusive eu conheci Pedro lá, que foi justamente passar um pouco, a sair da sala de aula e ajudar o pessoal mais na parte de monitoria. Foi ali E foi justamente aí que... surgiu a skin professor. Exato. Foi ali que começou justamente a surgir um novo ambiente. Tipo, eu pisei num degrau que rapidamente abriu uma escada na minha frente. Então, eu fui chamado para dar aula em alguns outros cursinhos, tive experiências também de dar aula em escolas. E, cara, a minha vida mudou muito rápido. E eu fui meio que resgatado. Eu falei, peraí, cara, me senti muito realizado dando aula. Se encontrou. Exatamente. Me encontrei em um dia específico dando aula para mais de 200 pessoas no cursinho presencial. Eu falei, caramba, eu estou conseguindo ajudar a vida de tantas pessoas aqui. Eu, tipo, me realizei. Cara, é isso que eu tenho que fazer pelo resto da minha vida. Depois de alguns anos, né, a gente consolidou justamente o processo da mentoria. E eu falei, Pedro, eu preciso pegar tudo isso aqui que eu aprendi nesse meio tempo, nessa minha história, nesses meus 5, 6 anos de preparação, para justamente aprender a dar aula, porque eu tive esse tempo já de experiência dando aula em escolas, em cursinhos. Então, vamos lá. Nesse meio tempo de 5, 6 anos, deixa eu aplicar aqui uma metodologia com o Rodolfo. Isso que você já está pregando aí, que Álvaro tanto replica, o Matheus também. Vamos juntar essas bolas e vamos justamente executar esse processo aqui dentro. Aí deu certo. Ali estava o embrião da mentoria sendo formado. Depois disso, foi só história. Mas eu quero dar um pause aqui na minha história para Rodolfo explicar a parte dele, que também foi uma parte bem interessante que a gente meio que juntou, né, essas 5 trilhas e executou o projeto da mentoria. Muito bacana só de puxar aqui esse contexto de que eu entrei no cursinho, o Daniel já era o monitor principal do cursinho. De fato, só não era o professor, porque o sócio, o dono do cursinho, já era o professor, e aí rolava aquela intriga, e Daniel acabava não assumindo matéria justamente por isso, mas já era um cara que despontava completamente. Todo mundo já queria, era o cara que mais era cogitado, enfim, procurado para dar aula. Quando abria aula, onde monitoria, era o que todo mundo caía. E o Rodolfo conheci praticamente no mesmo contexto. Vou passar para ele aí. Rod, vai lá, conta um pouquinho da sua história, como é que a sala de aula, a medicina, como é que tudo se conectou, você chegou aqui na mentoria? Vamos lá. Tudo aconteceu lá quando saí do meu ensino médio, eu queria fazer medicina, então me preparei, só que eu era um aluno péssimo em física e química, mais especialmente, inicialmente em física. Daí eu dei a cara para estudar, estudei bastante, tá, e me tornei excelente em física. Mas a minha deficiência em química persistia, por mais que eu estudasse, por mais que eu fizesse coisa aqui ou acolá, sempre continuava ruim em química, então me veio a ideia de cursar a graduação de química para poder ficar bom nesse conteúdo. E aí, uma vez que eu entro no curso de química, me começo a gostar daquela coisa, né? Começo a me apaixonar por aquele conteúdo. Que eu percebam que Rodolfo é aquele famoso masoquista, entendeu? O cara que busca a dor, o cara que gosta do sofrimento. Mas vai lá, Rod, contei que essa história é muito boa. Então, né, dentro do curso eu comecei a gostar daquilo e ainda mais quando fui pagando algumas disciplinas, né? Fui gostando, por exemplo, de química orgânica, que no ensino médio, para mim, era indiferente, mas no ensino superior era uma coisa assim fantástica. E aí, precisando de uma grana, comecei a dar aula particular para o pessoal que era aluno do ensino superior, né? Tanto dos cursos de farmácia, engenharia de alimentos e por aí vai. E nessas, né, de dar aula para esse pessoal, consegui um contato com uma pessoa que foi morar no exterior para fazer uma pós-graduação. Daí me veio o convite para eu dar aula particular para uma turma de brasileiros que estava se adaptando a um novo idioma com um conteúdo ainda mais aprofundado. E aí nisso, né, eu aceitei o desafio, estudei, consegui dar aula para essa galera, fui acompanhando. Lembrando que no ano anterior a esse acontecimento, eu tinha conhecido o Pedro, a gente estava fazendo por cima, mas aí a gente ficou meio que parado nessa de papo de desenvolver alguma coisa, nada disso. Só que no ano em que eu estava já atuando como professor por aula particular remota, né, para essa galera da pós-graduação, me veio o convite de dar aula na mentoria. Isso foi em 2020. E aí, né, a princípio eu fiquei meio assim, não quero muito aceitar, mas de repente aceitei. E quando aceitei, eu conheci e vi o quanto que aquilo que estava sendo produzido na mentoria era muito parecido com o que eu fazia com os meus próprios alunos. Fiquei doido por isso aqui, disse, Pedro, a gente tem que ser sócio e esse produto tem que ir para a internet. Pedro, na época, não concordou com isso, mas veio a pandemia, a gente foi para a internet e estamos aqui juntos até hoje. Então, esse cara visionário, sempre à frente do seu tempo.
E assim foi, né? A gente começou a mentoria com essas experiências. Hoje, com o time que vocês vão conhecer aí, os meninos vão apresentar, muito mais completo, com todas as 4 matérias, com vários professores, inclusive, nos bastidores, né? Além dos nossos professores no palco. Então é isso. Vamos lá para a plataforma, 10 minutos aqui no máximo, passar todos esses detalhes para vocês, apresentar tudo que a gente tem aqui. Vai lá, Daniel. Daniel vai começar pela central de ativação, turma. Deixa eu já botar aqui. Nessa central de ativação, qual vai ser o grande ponto aqui? Vocês conhecerem como é que funcionam os simulados. Lá no final eu volto para o começo da plataforma para amarrar tudo isso com os nossos mentores, tá? Como eu já falei para vocês. Vai lá, Dandan. Perfeito. Para a gente começar aqui falando sobre a nossa central de ativação, né, pessoal? Eu quero deixar bem claro, né, que a plataforma da mentoria ela é construída de uma forma o quanto mais intuitiva possível, tá? Então, vou tentar te explicar como é que vai funcionar aqui a nossa central de ativação. Vamos lá. O primeiro passo da trilha pedagógica que eu tenho aqui na mentoria está baseado justamente no estudo ativo, tá? Então, o aluno vai, antes de tudo, fazer as questões, fazer um simulado, criar alguns diagnósticos, para ele conseguir justamente fazer um raio-x de qual a situação que ele está naquele momento. Então, Daniel, imagina que eu chego agora na mentoria, o que é que eu primeiro tenho que fazer aqui na plataforma? Justamente se diagnosticar. E aqui na plataforma da AM, a primeira parte da trilha pedagógica, a gente dispõe 4 naturezas diferentes de prova, tá? 4 naturezas diferentes de simulado. A gente tem o simulado diagnóstico, simulado semanal, simulado geral e o simulado revisional. Vou te explicar rapidinho o que é que significa cada um deles e em que momento ele vai entrar justamente na tua trilha. O simulado diagnóstico é o simulado que a gente libera, né? E principalmente pós-período de Enem e justamente naquela fase que o aluno está ingressando na preparação. Então, se, por exemplo, o aluno chegou agora na plataforma e ele meio que está com dúvidas de como é que está o nível dele, faz muito tempo que ele não estuda, então ele está meio enferrujado, o simulado diagnóstico é uma ótima prova justamente para o aluno entrar justamente na trilha, né? Por quê, Daniel? O simulado diagnóstico tem um número reduzido de questões e questões mais basilares. Então, a gente traz ali 15 questões de natureza, 15 questões de matemática, uma prova com 30 questões, para o aluno fazer num tempo menor e justamente começar a gerar esse condicionamento, mas claro, já desse princípio, começar a revisar os conteúdos. Perceba que o simulado diagnóstico traz consigo ali questões que são mais elementares, questões mais básicas, questões que você não precisa desenvolver um conhecimento um pouco mais elaborado, tá? 1 ou 2 fluxos de pensamento você já consegue resolver aquela questão. Mas, Daniel, mesmo assim, se eu não conseguir resolver, tem uma resolução específica para cada questão, para você entender cada passozinho para você conseguir concluir esse fluxo de pensamento, tá? Então, o simulado diagnóstico serve para isso, justamente para diagnosticar e iniciar um certo condicionamento na sua preparação. Show? Beleza. Daniel, depois, qual o próximo simulado que a gente vai conseguir ter liberado aqui na nossa central de ativação? Os simulados semanais. Como o nome já diz, né? O simulado semanal é um simulado que ele está semana após semana sendo entregue, justamente com o objetivo de gerar uma certa antecipação dos conteúdos teóricos que serão vistos. Como assim? Na primeira semana de física na plataforma, você vai ver justamente dinâmica e cinemática. Então, nesse simulado semanal número 1 de natureza, vai conter os conteúdos da primeira semana de física, que seriam dinâmica e cinemática, e outros conteúdos relacionados ao simulado mais geral, né? Então, Daniel, são 15 questões de física, todas as 15 serão de dinâmica e cinemática? Não. A gente vai se separar ali em torno de 4 questões, mais ou menos, para testar esse conteúdo. Então, perceba que você vai, toda semana, estar se validando com o conteúdo que vai ser visto na teoria nessa mesma semana. Então, semana após semana, a gente vai te entregar um simulado semanal até você finalizar justamente a tua árvore de conteúdos. Então, esses simulados são simulados que vão ser utilizados tanto para antecipar um estudo, né, quanto para você justamente treinar o seu condicionamento com essa prova de 90 questões. Daniel, deixa eu só trazer uns pontos que eu acho que são super bacanas aqui. Muito perguntado pelos alunos que estão conhecendo a mentoria. A mentoria, então, é só para quem já está andando, já está no nível bacana, já sabe muita coisa, galera. Como o Daniel mostrou ali, totalmente o contrário. O simulado diagnóstico vem como um simulado super reduzido, super basilar, questões de um nível mais tranquilo, assuntos que mais caem, justamente para você começar um aquecimento para o ano, basicamente. Então, aqui dentro da plataforma da AM, ainda mais agora em 2024, a sua experiência vai ser muito completa, seja você faixa branca ou faixa preta. Vou falar mais na frente para explicar melhor e mais detalhes sobre essa questão das faixas, etc.
Mas o mentor entra justamente para isso, para te mostrar quais são suas prioridades aqui dentro, de acordo com a faixa, o nível que já se encontra, de acordo com seus anos anteriores. Mas o nosso material é pensado para todos os tipos de alunos, beleza? Esse é um ponto super importante. Vai lá, Dandan, direto para o simulado revisional. É prova pra caramba, viu? No total, aí dá quantas provas, bicho, ao longo do ano? Cara, aqui a nossa soma é que dê 42 provas, tá? Mas é um ponto para gente lembrar até, né? Que o aluno não precisa fazer todas essas provas, tá? A gente entrega vários ciclos de revisão que o cara não precisa gerar essa ansiedade de terminar essas 42. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre esse ponto. Entrar Olha na só. EMA é isso, né? Entrar na EMA é ter uma segurança que a revisão está lá. Não precisa fazer mais nada. É só seguir o que a gente passar sem se preocupar em fazer 100%. Tô muito Faustão. Vai lá, manda bala. É importante lembrar também que nosso dilema é um aprendizado individualizado, né? O que significa dizer que a gente tem material suficiente, a gente tem suplemento suficiente para atender vários níveis e tipos de alunos que procuram a mentoria, tá? Justamente por isso. Perfeito, Daniel. Show de bola. Olha só, a gente revisou o estudo dos simulados diagnósticos e semanais. Agora eu quero lembrar para você que os outros dois simulados eles vão ser de mesma natureza. Quais serão os simulados, Nel? Os simulados gerais e os revisionais. Ambos os simulados são simulados globais. Eles vão trazer justamente todos os conteúdos seguindo as métricas do Enem. A gente viu que o simulado semanal, né, é um simulado justamente evolutivo. Ele vai trazendo conteúdos específicos em momentos específicos para você ir revisando aqueles tópicos semana após semana, assim que você tiver visto justamente o conteúdo. O simulado revisional e o simulado geral são simulados de mesma natureza. A diferença é justamente quando ele vai ser utilizado. O geral vai ser colocado em momentos específicos dos ciclos que serão concluídos aqui na plataforma e os simulados revisionais vão ser entregues justamente na revisão. Perfeito? Então a gente entregou aqui as 4 naturezas de simulado. Eu quero que você lembre que a essência desse simulado é 2 coisas, tá? Tanto, olha só, utilizar uma parte em conteúdo e o segundo, um condicionamento. Essa parte de conteúdo é super importante. Como, Daniel? Primeira coisa, você vai conseguir antecipar um conteúdo que você vai ver na teoria no futuro. Como assim? Imagina que nesse simulado diagnóstico 1, olha só, você acabou de chegar na plataforma da mentoria, está enferrujado, precisa ter um desenvolvimento aí em desenvoltura, você pega o simulado diagnóstico 1. Por exemplo, você pode encontrar ali uma questão de fenômenos ondulatórios, uma questão de física, que você só vai ver lá depois de maio, por exemplo. Mas, Daniel, essa questão de ondulatório, de fenômenos ondulatórios, caso eu não consiga aprender nessa questão específica, o que é que eu tenho que fazer? Assistir a resolução. Nesse vídeo de 3, 4 minutos, você vai aprender, por exemplo, o que seria uma ressonância. Daniel, quer dizer que eu vou conseguir aprender a teoria só numa questão? Vai. Mas, claro, essa teoria vai servir para que você guarde essa pecinha do quebra-cabeça nesse teu desenvolto aí justamente pedagógico. Quando chegar na aula teórica sobre fenômenos ondulatórios, com certeza você já vai chegar lá mais preparado. Pô, então quer dizer que a ressonância seria isso daqui agora. Na aula teórica, você vai aprofundar aquilo ali. Você já vai chegar sabendo o que esperar. Já chega lá, por exemplo, tendo algumas dúvidas. Então, você chegando na aula teórica, com certeza você já vai chegar a um aluno melhor. Pode ter certeza que isso vai acontecer muito aqui na mentoria. E outra coisa é justamente as revisões dos conteúdos, né? Imagina que você viu dinâmica na primeira semana de aula, mas quando chegar na 22ª semana, será que você já vai lembrar? Pode ter certeza que as nossas repetições espaçadas vão estar funcionando muito bem, tá? Você vai conseguir antecipar um conteúdo para chegar mais preparado para a aula e também vai conseguir revisar muito bem esses conteúdos que já foram passados. Então perceba que essa aqui é a essência, essa é a ferramenta que está acoplada na plataforma da mentoria para gerar tanto revisão quanto previsão de conteúdos, tá? Então é uma ferramenta que está acoplada aqui que é muito importante, é a primeira peça da nossa trilha. E olha só, próximo passo, Daniel, o que é que a gente tem que fazer? Sair da central de ativação e entrar na central de aprendizado. É justamente aqui onde o grande Rodolfo vai nos ajudar, vai explicar para a gente como vai funcionar a plataforma da AM. Eu já queria dar o adendo para quem está conhecendo agora pela primeira vez a AM, que na nossa estrutura de gestão de tempo para o aluno, você vai estar fazendo simulado enquanto vê o cronograma. Você vai perceber que, como o Daniel já explicou, eles são desenhados estrategicamente de acordo com o calendário, onde todos os simulados nas semanas liberadas se encaixam com as aulas na semana liberadas. Pedro, se eu não tiver tempo de ver todas as aulas e fazer todos os simulados, calma que aí é justamente nesses pormenores que o mentor entra com o nosso direcionamento para ajustar isso na sua vida. Até porque você vai perceber também que nossas aulas, diferente de muitas outras, não são aquelas aulas que vão tomar 8 horas do seu dia, por exemplo. Certo? Você vai perceber aqui ao longo da nossa apresentação. Vai lá, Rod.
antes de passar para Rodolfo, isso que Pedro falou é muito importante, tá? A respeito dos calendários. A gente vai ter um cuidado muito grande com vocês de como é que a gente vai liberar esses materiais, tá? A gente não vai liberar para você usar de qualquer forma. A gente tem uma sequência justamente mais direcionada de como a gente vai liberar isso. Perceba que a gente já está aqui, ó, no pós-ENEM 2023, a gente está no período agora gravando esse vídeo aqui em dezembro, né? Nossos alunos que estão pegando os simulados diagnósticos, eles estão pegando esses simulados com um direcionamento bem específico. O que eles precisam fazer na primeira semana, na segunda, na terceira e assim sucessivamente, tá? Inclusive separado por dias, ó. Na semana 2, na segunda, terça, quarta, quinta, o que é que eu teria que consumir? Qual seria a recomendação da AM pela construção dos materiais e pelo planejamento de revisões? Então a gente já deixa tudo aqui mastigadinho para você. E claro, isso vai casar muito com a central de aprendizado que o Rodolfo vai falar justamente agora. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a central de aprendizado. Essa que é, né, a área da nossa plataforma onde ficam hospedadas as nossas aulas. Sim, a gente tem aulas, a gente tem conteúdo de aulas teóricas, assim como um cursinho. Só que nós temos nossas particularidades. A começar pelo padrão que se organizam os conteúdos. Como assim? Daniel, você pode abrir uma aba desse, um módulo, desculpa, sobre, sei lá, equações de sistemas, ou esse mesmo, é maravilhoso. Pronto. Então, o que é que a gente tem lá? Quando nós acessamos, né, as aulas, a gente vai perceber que elas são divididas em capítulos. Então, tem aquele módulo que é o módulo 0, e aqui nós temos os capítulos do módulo 0. E se Daniel apresentar aí os conteúdos desse capítulo, vocês vão perceber que todos eles têm aulas muito curtas. Esse é um padrão que a gente segue. Nunca aulas acima de 30 minutos. A gente sempre trabalha com aulas abaixo de 30 minutos, com o objetivo sempre de você poder mapear precisamente qual é o conteúdo que você aprendeu ou que você precisa de reforço. E assim você pode retomar sem ter que assistir uma aula de 1, 2 horas ininterruptamente. Tudo bem? Então, é essa a ideia de a gente fazer um conteúdo muito fragmentado. Outra coisa importante é que esses conteúdos são divididos em módulos, cujos módulos eles vão ser numerados de 1 a 21, ou seja, são 21 módulos de matemática, são 35 módulos de biologia e são 20 módulos de física e 20 módulos de química. E essa divisão, tá, é muito sobre uma organização pedagógica para que fique tudo muito fácil para você aprender e dominar, tá? Ok? Outra coisa importante, que é uma preocupação muito grande do aluno, né? Já eu passo a palavra aqui para Pedro, é sobre a quantidade de horas semanais ou diárias que eu preciso dedicar para poder assistir essas aulas. Gente, nós temos diversas programações para diversos tipos de alunos. Mais uma vez, nos preocupamos muito com as variações que existem entre os alunos pelo nosso Brasil afora. E por isso, nós entregamos, né, um conteúdo que nós recomendamos que seja consumido por 3 horas por semana. Ou seja, eu quero assistir 3 horas de biologia essa semana e daí a próxima mais 3 horas e assim sucessivamente. Não mais do que isso. Não mais do que 5, 6, 7, jamais essa realidade. Porque, na verdade, nós precisamos ocupar parte do nosso dia em adquirir os códigos e parte do nosso dia para praticar, ativar esses códigos. E é justamente por isso que nós planejamos a plataforma dessa forma, para ter muito espaço para você fazer questão, para você fazer exercício, avaliar seus resultados e fazer os melhores levantamentos diante desses resultados. Perfeitamente. E ó, o que o Rodolfo falou agora, respondendo uma pergunta que eu acho que pode estar na cabeça de muita gente vendo o vídeo, estou com 3 horas por dia, eu termino o cronograma da AM a tempo do Enem? Você termina, e o melhor, você termina na primeira semana de agosto. O nosso cronograma, essas divisões, elas são criadas para isso. Quando, por exemplo, o Rodolfo fala, biologia tem mais de 30 módulos, é porque você vai ver mais de um módulo em algumas semanas, porque são módulos bem curtinhos, que a gente divide só para ficar ainda mais fácil de você deglutir aquele conteúdo, você codificar aquele conteúdo. Então, isso é muito interessante. O cronograma da AM, com 3 horas e meia por dia, você vai finalizar na primeira semana de agosto, certo? Quanto mais tempo você tiver disponível, mais simulado você vai poder fazer, o que é maravilhoso. Tem mais simulado para fazer, mais correção para mais erro para corrigir. Muito, muito, muito bem colocado, Rod, essa apresentação.
E vocês estão vendo aí a experiência, né? Que plataforma bonita, organizada, fácil, intuitiva de entender. Isso é maravilhoso. Vai lá, Eu gostaria só de pedir uma coisa aqui para Daniel, que é, por exemplo, poderia ir passando pelos módulos, tanto de matemática, quanto física, quanto química e biologia, só para o pessoal ir conhecendo um pouquinho da nossa organização, tá? Então, aí está a de matemática, vocês estão observando, tá? Então, nós temos uma organização bem legal, são 21 módulos, e aí a gente termina com probabilidade, matrizes determinantes. Aí está a de física, tá? A gente começa mesmo por mecânica, então a gente vai passando ali por dinâmica, a gente vai passando por estática e por aí vai. Depois nós chegamos na parte ondulatória, passando por ótica, termologia, termodinâmica, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo no último capítulo do conteúdo, tá? No último módulo, desculpa. E aí as de química, nós estamos passando agora, né? Vocês vão ver aí que começamos com fundamentos da química e vamos seguindo aí, passando por radioatividade, eletrosfera, cadeias e funções de química orgânica, funções inorgânicas, a gente passa ali por química orgânica de novo, isomerias e assim sucessivamente, até chegar ao último capítulo, né? Os últimos módulos, né? Que são de química ambiental. E aí tem lá a química ambiental, a parte de poluição e a parte de combustíveis, tá? Muito legal. Biologia a gente tem aí, ó, começando por ecossistemas, por ecologia, na verdade, passando por evolução, origem da vida, bioquímica, né? A gente tem biologia celular, passando por metabolismo, genética. Depois a gente vai passando por biotecnologia, histologia, embriologia, fisiologia, né? E por fim nós temos ali a classificação filogenética, microbiologia, e aí temos parasitologia, botânica e reino animal. Então, essa é a organização do conteúdo de biologia. Show? Excelente você mostrar isso, porque uma pergunta muito normal é: a AM vai ter conteúdo para quem não faz Enem? O Ayrton é só focado no Enem? Vocês percebem que a gente já tem muito conteúdo que já está aí, que não é foco de Enem e já está aí. Em 2024 vai ser o ano de completar, então muito dificilmente você não vai ter o conteúdo do seu vestibular para que eu fiz biologia e matemática sendo abordado aqui, certo? A gente já tem vários casos de aprovação, vários casos, e de alunos que não queriam Enem, né, queriam vestibulares, e certamente vai ter ainda mais. Então pode ficar muito seguro quanto a isso. Você vai ter todo um acompanhamento, e os nossos simulados, inclusive, também, eles preparam para muito além do Enem. Isso é um ponto super importante. Provas, sim, de um nível difícil, de um nível mais alto, mas porque tem toda a resolução em vídeo de toda a plataforma para te ajudar depois. É isso. Meninos, eu acho que com isso a plataforma, em resumo, apresentada, né? Acho que a gente pode ir para o grande finale aí na central de direcionamento. Manda bala, Pedrinho. Então, dando sobe um pouquinho, vamos lá para a central de direcionamento. Eu quero aproveitar agora para unir tudo que a gente apresentou com esse início da plataforma. Assim que você entrar na plataforma da mentoria, vai lá em cima, Daniel, lá em cima, pode subir. Assim que você entrar, lá na home mesmo, isso. Assim que você entrar na plataforma da mentoria, você vai perceber logo de cara que você vai ter sempre um card de chamada ali, por exemplo, ali está a chamada para o calendário desse período de aquecimento, a gente está gravando esse vídeo em dezembro, por exemplo, que já tem material para os nossos alunos, um material pensado para o aquecimento, né, do aluno. E aí logo depois, central de boas-vindas, você vai ver, eu começo por aqui para conhecer a plataforma, você vai conhecer as centrais, que é esse resumo que a gente deu aqui, você vai entrar nos grupos da comunidade, onde a gente tem a monitoria, onde a gente tem a plataforma de monitoria, um serviço super bacana que a mentoria tem, realmente algo super diferenciado. Certamente vai ter algum vídeo à parte aqui, rapidinho, para você entender como é que funciona a monitoria da AM, mas é uma experiência realmente individualizada. A gente tem uma equipe gigante de monitores. A gente terminou 2023, por exemplo, tirando mais de 6 mil dúvidas dos nossos 1.000 e 1.200 alunos por semana, tá? Coisa maluca. Time de responsa. São mais de 20 monitores, mais de 100 mentores nessa equipe agora, nesse momento que eu falo. E aí, por fim, você marca sua chamada de boas-vindas, que você vai ser acolhido pelo time de experiência do usuário, né? Nosso time de Customer Success, como eu já contei lá no começo do vídeo. E o bacana é, depois disso, você vai ser encaminhado direto para a experiência com o seu mentor, a experiência da metodologia da AM, na central de direcionamento, onde você vai ter o módulo dos 5As, ali, tudo que você precisa conhecer sobre a metodologia da AM, onde eu dou um treinamento, explico tudo da metodologia para você. São 6 horas e meia de aula, são 3 podcasts aí que a gente compilou. Cara, você vai entender tudo sobre a AM nesse resumo, tudo sobre o seu processo de estudos para a vida, tá? Não só para o Enem, isso é maravilhoso mesmo. E aí, fez isso, cara, basicamente como se você tivesse virado seu próprio mentor. Você vai entender praticamente tudo que seu mentor sabe, tudo que seu mentor viu para ser treinado para virar mentor aqui na AM. Só que aí agora você vai para os próximos passos,
Você vai resgatar o seu dashboard do cronograma, que já vou mostrar aqui como é que funciona. Desce aí só um pouquinho, Daniel. Valeu. E vai fazer a escolha do seu mentor no painel de mentoria individual e entrar na monitoria lá no painel de monitoria. Então, para fechar aqui, eu quero mostrar que nessa experiência de acompanhamento, o seu mentor vai passar o ano inteiro lhe acompanhando ali 1 a 1 durante a sua preparação. Eu estou aqui, por exemplo, com o dashboard do cronograma de um mentorado meu. Eu apaguei aqui os dados dele somente por questão de descrição, mas vocês vão perceber que dá para você entender como é que funciona o acompanhamento de um mentorado aqui na M. Tirei os dados, como eu falei, mas aqui vocês estão vendo a home. Se o aluno acabou de entrar em mentoria comigo, aqui o mentor acompanha toda a evolução do aluno. Aqui o mentor monta a programação desse aluno semana após semana. Tá? A cada 30 dias é uma chamada de mentoria, mas o mentor já vai e monta a agenda ali do aluno, ou por mês, ou semana após semana, dependendo de cada caso de cada aluno, certo? Aqui o mentor define as metas do mês daquele aluno. Aqui o mentor acompanha o cronograma, e isso aqui que é bacana de mostrar. O aluno sabe, ao longo do ano, o que ele vai estudar, sabe qual o percentual de incidência daquele assunto e daquele tema ao longo do ano. É realmente um direcionamento muito completo para você ter segurança do começo ao fim, certo? Isso aqui é algo que realmente só na mentoria você vai encontrar. Tem todo um dashboard para acompanhar as métricas do aluno com o seu mentorado. Cara, é toda uma experiência para chegar no final do ano e a gente encontrar esse tipo de coisa aqui. Começa a minha mentorada, que para fechar o vídeo eu vou trazer para vocês conhecerem. Terminou 2023, tendo feito 73 simulados de naturezas, 61 simulados de matemática, conseguiu conciliar atividade física, conseguiu conciliar família, conseguiu conciliar trabalho em meio período. Ela já é formada, era engenheira, trabalhava rápido com a família, tinha um horário de trabalho todo dia, estudava o resto do dia. Como é que ela conseguiu fazer tudo isso? Direcionamento, certo? Direcionamento. E para fechar o vídeo, sabe quantas questões na prova? Daniel e Rodolfo acho que já sabem, porque esse caso aí marcou aqui demais para mim. Primeiro ano de cursinho dela, tinha acabado de oficialmente sair do mercado de trabalho, começar a trabalhar um pouquinho menos para conciliar com a medicina, fez 164 acertos. Isso é direcionamento, certo? Direcionamento. E você que está aqui conhecendo a mentoria, pode ter direcionamento também aqui na descrição do vídeo, certo? Você vai ter todos os links, tá? Para saber sobre matrícula, planos, etc. E eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Agradece se foi algum amigo seu que te encaminhou. Fala lá, muito obrigado para ele. E a gente espera que agora você também curta e também compartilhe esse vídeo, né, para alcançar novos amigos. E se não for inscrito no canal da mentoria ainda, você já sabe, se inscreve, tá certo? Então é isso. Daniel, Rodolfo, muito obrigado mesmo. Conseguimos apresentar. O vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como ser mais rápido que isso com a plataforma tão completa. É isso, pessoal. Valeu. Até o próximo. Valeu, galera.